Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. É bom poder estar mais uma vez com os irmãos para meditarmos na palavra do Senhor, nesse que é o dia do Senhor, e a gente se reúne aqui como igreja do Senhor. Eu imagino que os irmãos já fizeram sua devocional, já se reuniram com sua família, cantaram. Eu queria dizer o quanto sinto falta de estar reunido com vocês. Gostaria sinceramente que todos nós pudéssemos estar juntos, mas nós continuamos orando, né? Continue, por favor, orando uns pelos outros, pedindo a Deus que nos sustente, né? Irmãos, não esqueçam de orar pelo nosso país, não esqueçam de orar pelas autoridades constituídas. A gente enfrenta um momento de pandemia, a gente enfrenta uma crise política, a gente enfrenta uma crise econômica. Então são muitas crises de uma vez só, né? E isso tudo precisa levar a Igreja de Cristo a orar. Nós somos servos do Senhor, somos nós que conhecemos ao Senhor. Há um compromisso, deve haver um compromisso sério de nossa parte em estarmos clamando diante do Senhor pelas autoridades e por todas as pessoas. Como eu disse na semana passada aos irmãos, nós vamos continuar com o livro de Atos, capítulo 10. Na semana passada nós lemos todo o texto de Atos, capítulo 10, do versículo 1 até o 48, e eu abordei, irmãos, o aspecto que fala sobre a universalidade do Evangelho. Ficou claro na semana passada o quanto Deus não faz distinção entre pessoas. Mas nessa semana eu queria abordar um tópico um tanto diferente, então nós vamos ler a partir do versículo 34. Atos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 34. Se você puder abrir sua Bíblia, acompanhar, mantenha a sua Bíblia aberta nesse período, acompanhe, tenha um momento de atenção para que você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Atos 10, 34 nos diz o seguinte: Então Pedro começou a falar, ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém pode recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pedir ao Senhor que nos instrua, que nos oriente. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra, Pai. Em tempos tão difíceis, em tempos de isolamento, tempos de solidão, tempos nos quais não podemos abraçar e ver os nossos irmãos presencialmente, mas nós somos consolados pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela edificação da Tua palavra. Rogamos ao Senhor que no nome de Jesus quebrante o nosso coração, nos aproxime de Ti, nos edifique pelo Teu Espírito Santo, por Tua misericórdia e graça. Abre o nosso entendimento, Deus, para que possamos conhecer as maravilhas da Tua lei.
O Senhor sabe o quanto nós precisamos e dependemos do Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Amém. Irmãos, tinha um homem, como nós vimos na semana passada, tinha um homem chamado Cornélio, que morava numa cidade chamada Cesareia. Cornélio era um homem muito importante, ele era um centurião romano, ele liderava uma equipe chamada de Italiana, era uma equipe muito destacada, eles estavam numa cidade muito importante, Cesareia era tida, em alguns momentos inclusive, como a Roma da Palestina, dada a importância e a relevância daquela cidade. Como nós vimos também na semana passada, Cornélio não era judeu de nascimento. Ele era um cidadão romano de nascimento mesmo, mas era um prosélito. Foi alguém que se converteu ao judaísmo. Foi alguém que foi levado a adorar ao Deus de Israel, segundo os padrões do judaísmo. O texto que nós lemos na semana passada, em Atos 10, nos dá algumas características desse homem. Diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Está aí no versículo 2. Não somente ele, mas ele e toda a sua casa. Diz também que era uma pessoa que se preocupava com os pobres e os ajudava. Não tinha só preocupação, irmãos, como acontece com alguns de nós às vezes, né? A gente se preocupa, a gente sente e pronto, a gente segue. Algumas vezes é só sentimento mesmo. Isso não era o que acontecia com Cornélio. Ele era alguém que se preocupava com os pobres e os ajudava, fazia muitas esmolas. Era um homem que orava a Deus constantemente, que falava com o Senhor e que Deus também falava com ele. Deus não somente falava, irmãos, como Deus mandou um anjo falar com Cornélio através de uma visão. E esse anjo manda que Cornélio mande buscar a Pedro, porque Pedro deveria transmitir algumas palavras para Cornélio. Cornélio precisava de um entendimento. E é sobre isso, sobre a mensagem que Pedro leva a Cornélio e a necessidade que Cornélio tinha de ouvir essa mensagem, que eu quero falar para os irmãos hoje, que eu quero explanar a palavra do Senhor. O que é que tinha com a vida de Cornélio? O que é que tinha com um homem que, segundo o próprio texto diz, era um homem temente a Deus, junto com toda a sua família, era um homem que orava, era um homem que ajudava os pobres, era um homem que dava esmolas, era um homem sério. O que é a mais que esse homem precisava, que Deus manda que ele mande chamar um apóstolo, para que esse apóstolo esclareça algumas questões a ele? Deixa eu tentar fazer um breve apanhado, irmãos, do que era o judaísmo, a religião do judaísmo, aonde o Cornélio estava inserido, para que nós possamos entender por que é que ele precisava ouvir o que Pedro ia dizer a ele. O judaísmo, irmãos, na realidade é a religião do judeu. O povo judeu, todo aquele que nasce judeu, ele já nasce inserido no judaísmo. Ele já nasce inserido nas práticas daquela religião nacional que é o judaísmo. E o judaísmo tinha muitos rituais, né? Tinha muitos modos de servir a Deus, que eles inclusive haviam recebido do próprio Deus. Mas no decorrer dos anos houve algum distanciamento, houve alguma distorção com as práticas religiosas que eles tinham, a prática do judaísmo, né? Como é que começa, irmãos, o povo judeu e como é que começa o judaísmo? O povo judeu tem sua origem com Abraão. Era um homem que, na realidade, naquele momento, chamava-se Abrão. Ele só tem o nome mudado para Abraão posteriormente. Mas Deus chama um homem chamado Abrão, que morava em Ur dos Caldeus, e fala com aquele homem que ele deveria sair do lugar onde ele estava. Isso está em Gênesis capítulo 12, o versículo 1. Diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Abraão, irmãos, simplesmente foi. Abraão entendeu que era Deus que estava falando com ele, teve fé que era Deus que estava falando com ele, acreditou que esse Deus que estava falando com ele era bondoso, tinha algo a tratar com ele, estava cuidando dele e por isso ele saiu. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 8, muitos e muitos anos depois, ele descreve, inspirado pelo Espírito Santo, claro, aquilo que estava no coração de Abraão. Hebreus 12, 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança.
e partiu sem saber para onde ia. Ou seja, ele partiu apenas por fé. Foi Deus quem tinha falado com ele, Deus tinha dito a ele que ele deveria ir, ele ouviu uma voz e simplesmente seguiu, irmãos. Ou seja, Abraão é chamado de o pai da fé porque ele creu no Deus que falou com ele. Foi apenas fé. Deus falou, saia, e ele saiu. Houve obras. Abraão praticou algum tipo de obra que demonstrasse essa sua fé? Sim, Abraão praticou. Em primeiro lugar, irmãos, essa fé que existia no coração de Abraão quando ele ouviu a voz de Deus, tornou-se em prática quando ele abandonou sua cidade, abandonou sua família, saiu de onde estava e foi para uma terra que ele nem sabia onde era. Era um lugar que Deus ainda iria mostrar para ele. Ele não tinha a menor ideia de para onde era. Então havia fé no coração, mas essa fé se transformou em uma prática. Posteriormente, muitos anos depois, mais de 20 anos depois desse momento aí, quando Deus fala com Abraão, pede a ele que sacrifique seu único filho. Ele tinha um menino chamado Isaque, Isaque já era um rapazinho nessa época, e Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque. E Abraão, irmãos, prontamente vai fazer isso. Ele vai simplesmente oferecer o filho dele em sacrifício a Deus. E a gente pode achar isso estranho, né? Diz que pai sacrificaria um filho, pensaria em sacrificar um filho. Um pai que tem fé. Um pai que acreditava que não iria perder o seu filho. Hebreus, capítulo 12, versículo 19, o Espírito Santo nos revela o que estava no coração de Abraão quando ele foi sacrificar Isaque. Hebreus 12, 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu. Irmãos, tudo que Abraão fez, fez por ter fé em Deus. Só isso. Tudo que ele fez, fez por acreditar no Senhor. Ele não praticou nenhum daqueles atos para manipular a Deus ou para receber o favor de Deus. Mas ele fez tudo aquilo porque ele acreditava no Senhor que tinha falado com ele. Posteriormente, num momento seguinte de desenvolvimento desse judaísmo, Deus levanta um homem chamado Moisés, um homem que libertou, que tirou o povo do Egito sob a direção de Deus. E Deus deu a Israel todo um sistema doutrinal, todo um sistema ritualístico. Em que consistia todas aquelas regras e aqueles rituais que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés? Aquilo era o modo, irmãos, como Deus queria ser adorado. O que Deus estava fazendo era dizendo ao povo, eu sou o Senhor, o teu Deus. O Senhor que te tirei da terra do Egito. E o modo de ser, de vocês me adorarem, é dessa e dessa forma. E então nós vemos todos esses rituais registrados no livro de Êxodo, registrados no livro de Levítico, de Deuteronômio, de Número. Nós vemos tudo aquilo que Deus estabeleceu, não apenas como regras para que pudessem regular, né, a vida civil do povo, mas também o modo como esse povo deveria adorar a Deus. Então entenda, aquele povo que estava sendo tirado do Egito por Moisés e que agora estava caminhando para Canaã, era povo de Deus. Era um povo que já tinha fé no coração. E como é que essa fé iria se expressar? Através do cumprimento de todos aqueles rituais que o próprio Deus estabeleceu. Então todos aqueles rituais, irmãos, só faziam sentido quando praticados pela fé. Não faziam sentido sob nenhuma outra forma. Por quê? Por que aquilo só fazia sentido pela fé? Mais uma vez, eu preciso voltar a Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Aquilo era só um exemplo. O autor da carta aos Hebreus está dizendo para a gente o seguinte, cada pessoa naquele sistema do judaísmo, com todo aquele ritualismo, aquele sistema sacrificial que o próprio Deus estabeleceu, cada pessoa quando ia sacrificar um animal, sacrificava na fé do Filho de Deus. Sacrificava na realidade acreditando que Deus iria perdoar os seus pecados. Não exatamente por causa daquele ato, mas por sua graça, por sua misericórdia. Quando o autor aos Hebreus escreve muitos anos depois, ele diz, olha,
O sangue de touro, o sangue de algum animal, não poderia de jeito nenhum purificar o coração dos homens. Isso não poderia acontecer. No decorrer dos anos, esses rituais, essa prática religiosa de Israel, irmãos, foi caindo no costume. Simplesmente no costume. As pessoas passaram a fazer sacrifícios por fazer. Passaram a ir ao templo e às sinagogas no dia do Senhor apenas por ir. Não havia mais fé no coração. Não havia temor a Deus. Eles sabiam recitar longos trechos da Escritura, da Torá, como todo judeu sabia, como todo judeu aprendia. Mas no fundo do coração deles não havia mais fé. E isso incomodava a Deus porque o Senhor não queria apenas atos rituais. O que Deus realmente queria era que houvesse fé no coração daquelas pessoas. O profeta Isaías traz uma palavra de Deus para o povo no momento em que havia um grande esfriamento nacional, um grande distanciamento de Deus, um momento onde as pessoas iam à igreja apenas por ir, iam ao templo apenas por ir, participavam dos rituais apenas por participar. Isaías capítulo 1, os versículos 11 a 13, vejam a dura palavra que o Senhor dá para o seu povo através do profeta. Ele diz o seguinte: o Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. O que é que Deus estava reclamando? Eram dos rituais? Não. Deus não estava reclamando dos rituais que ele mesmo havia estabelecido. Deus estava, irmãos, chamando atenção para aquelas pessoas porque não havia fé no coração delas. Eram apenas rituais, era apenas religiosidade, nada mais. Da mesma forma que eles praticavam diversos outros atos, apenas por instinto, apenas por hábito, eles estavam fazendo aquilo também. Através do profeta Isaías, ou do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 10, o Senhor, mais uma vez, isso muitos anos depois de Isaías, viu? O Senhor, mais uma vez, traz uma palavra semelhante, querendo despertar o povo daquele comodismo, daquele ritualismo, daquela religiosidade que eles estavam vivendo. Malaquias 1,10 diz assim: quem me dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Esse era o tipo de religião praticado, irmãos, pela maioria dos judeus na época de Cristo. A maioria dos judeus na época de Cristo vivia dessa forma. Era uma religião ritualística. Possivelmente, muito disso também havia afetado Cornélio. Era isso que Cornélio via. Apesar de ter temor no seu coração, imagine como Cornélio ficava confuso em encontrar pessoas que iam à sinagoga no sábado, como ele também ia, mas no meio da semana, essas pessoas transgrediam a lei de Deus. No meio da semana, as pessoas roubavam, adulteravam, praticavam iniquidade, pecavam contra o Senhor, mas no sábado estavam lá na sinagoga. Como é que Cornélio via isso? Ele como um prosélito, como alguém que se converteu ao judaísmo. Ele continuava praticando os seus atos, ele continuava praticando os rituais que lhe eram permitidos no judaísmo, uma vez que ele não podia participar de tudo por ser um prosélito, por não ser um judeu de nascimento. Ele participava daquilo que ele podia, mas a religião que ele via daquelas pessoas não era exatamente a religião que o Senhor esperava daquelas pessoas. Então, o que é que Deus faz? Deus diz a Cornélio que ele deveria chamar o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro iria trazer um esclarecimento muito necessário para Cornélio. Um esclarecimento, irmãos, que na realidade era necessário para todo judeu. Todo judeu deveria ter esse entendimento.
E por não terem o entendimento que Jesus é o Cristo, crucificaram e mataram o Senhor. Então agora é esse mesmo Senhor que vê o temor no coração de Cornélio, que quer aprimorar o modo dele adorar a Deus e manda que Pedro vá à casa dele. Como nós lemos a partir do versículo 34, Pedro vai lá e prega o evangelho de Jesus. É só isso que Pedro faz, irmãos. Pedro não faz nada mais a não ser pregar o evangelho. Ele diz quem é o Senhor Jesus, ele diz que ele é o Filho de Deus, ele diz que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo, que ele curou, que ele pregou, que ele fez o bem por toda parte, que ele libertou os oprimidos do diabo e que depois ele foi pregado no madeiro. E no versículo 40, então, Pedro deixa claro para Cornélio aquilo que diferenciava Jesus Cristo de todas as outras pessoas. O versículo 40 diz assim: mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Deus o ressuscitou, ou seja, no terceiro dia aquele homem havia ressuscitado, levantado dentre os mortos pelo poder do Senhor. E aquele homem agora havia se constituído aquele que deveria ser o salvador de todos. É essa mensagem que Cornélio precisava aprender, irmãos. O que Cornélio precisava aprender é que, na realidade, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados, conforme está em Atos, aí, capítulo 10, versículo 43. É a mensagem que Pedro vai levar para Cornélio. Todo que nele crê recebe a remissão de pecados. Por que é que Cornélio precisava ouvir essa mensagem, irmãos? Para que ele entendesse que não precisava mais participar dos ritos sacrificiais dos judeus, que toda aquela prática da religiosidade do judaísmo não fazia mais sentido, porque agora o próprio Filho de Deus tinha morrido na cruz. Ele agora deveria, por fé, aceitar o Filho de Deus, receber o seu sacrifício. Ele não precisava mais praticar nenhum sacrifício daquele tipo que os judeus faziam. Agora ele só precisava, no seu coração, crer que o Cordeiro de Deus foi morto de forma definitiva por ele. Era só nisso que Cornélio precisava acreditar. E quando Cornélio acredita nisso, irmãos, o Espírito Santo simplesmente cai sobre ele. É isso que acontece. Depois que Pedro prega essa palavra, o Espírito Santo veio sobre todos os que estavam reunidos naquela casa. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a cada um que falasse, exatamente como aconteceu lá no Pentecostes. Ou seja, Deus estava esclarecendo para Pedro, para os que chegaram ali e para o próprio Cornélio, que a salvação vem através do Senhor Jesus. Que agora eles não precisam mais viver o judaísmo, mas agora eles são filhos de Deus, eles são cristãos, eles vivem o cristianismo, eles agora creem no Senhor Jesus, eles não vivem mais por obras. É principalmente, irmãos, isso que Deus precisava ajustar na vida de Cornélio e na vida dos judeus, fazer com que eles se libertassem da fé inútil nas obras. Porque obras não salvam ninguém. Tudo que Abraão fez foi reputado a ele como fé, mas porque já havia fé no coração dele. Abraão, irmãos, ele não ouviu a voz de Deus porque ele se dispôs a sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra. Foi o contrário. Primeiro Deus fala com ele, a fé no coração dele, ele acredita. E por causa dessa fé, ele sai da sua terra. Deus fala com ele: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho Isaque. E ele diz: sim, Senhor. Porque havia fé no coração de Abraão, ele vai sacrificar Isaque. É óbvio que nós sabemos que Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas Deus queria ver o que tinha no coração de Abraão. E havia fé. Todos aqueles sinais, todos aqueles ritos que Moisés estabeleceu apontavam para o Senhor Jesus. Nunca foram obras que salvaram ninguém, irmãos. Mas era fé. Sempre foi fé. É isso, então, que eu e você precisamos aprender também. Essa a maior lição desse texto para mim e para você. Aquilo, irmãos, que aconteceu com o judaísmo, aquilo que aconteceu com as pessoas da época de Cristo, que elas transformaram
a adoração a Deus numa prática religiosa apenas ritualística, pode acontecer comigo, pode acontecer com você também. Aconteceu já em vários momentos da história. O apóstolo Paulo mesmo, ele escreve para a igreja na região da Galácia. É bom entender que a Galácia era uma região, não era apenas uma cidade, não era apenas uma igreja, mas o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos irmãos da região da Galácia. E aquelas igrejas dali foram afetadas por judeus que haviam se convertido, saíram de Jerusalém e foram até aquela região da Galácia para tentar dizer aos irmãos: olhe, vocês precisam ter fé em Deus, mas vocês precisam praticar todas as obras do judaísmo também, se vocês quiserem ser salvos. E Paulo escreve toda a carta aos Gálatas para dizer: nada disso, nada disso. Vocês precisam sim praticar obras, mas essas obras vêm posteriormente à fé. Essas obras não vêm para provocar fé, para provocar salvação a vocês. A salvação vem apenas em nome de Jesus Cristo. Conforme o próprio apóstolo Pedro diz no seu sermão, em Atos no capítulo 4, versículo 12, ele diz que não há nenhum outro nome embaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, na igreja moderna, nós também passamos por esse tipo de situação. Nós, de um modo ou de outro, acabamos entendendo que aquelas coisas que nós fazemos, as obras que nós praticamos pelo reino de Deus, o serviço que nós prestamos a Deus e à sua igreja, algumas vezes nós ficamos com a sensação de que isso possa produzir salvação de alguma forma. Não pode, irmão. Não pode. De jeito nenhum. É esse o cerne da mensagem que eu queria trazer para a sua vida nessa noite. Você não pode ser salvo por frequentar a igreja. Você não pode ser salvo por ler a Bíblia todo dia. Você não pode ser salvo por orar. Não pode ser salvo por dizimar, por ofertar, por ajudar aos pobres, por ter uma vida moral decente. Eu e você não podemos ser salvos por nada disso. Nós somos salvos apenas pela fé, somente pela fé, apenas pela graça, em nome do Senhor Jesus. Não somos salvos por nenhuma outra coisa. Eu queria que você entendesse que meu objetivo nesta noite é fazer com que você perca qualquer esperança, de se aproximar de Deus pelas obras que você pratica. Se você se sente uma pessoa mais próxima a Deus porque você é uma boa mãe, porque você é um bom pai, é um filho obediente que respeita seus pais, é um cidadão cumpridor dos seus deveres. Se você imagina de alguma forma que pode se aproximar de Deus por causa dessas obras, esqueça. Isso não é verdade. Era isso que o Senhor Jesus queria que nós entendêssemos. Foi por isso que Deus mandou um anjo dizer a Cornélio: chame Pedro. Pedro tem uma mensagem para você, e a mensagem é: as suas obras não lhe salvam. Cornélio, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Para você ser salvo, para que você vá para o céu, você precisa crer na obra de Jesus Cristo e não na sua obra. Não na sua obra pessoal, não naquilo que você faz, não no seu esforço. Você precisa crer que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Somente em Cristo, irmãos, nós temos isso. Nós não podemos produzir esse tipo de salvação por nada que nós fazemos. Nada, 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 nada. Alguns irmãos, então, vão dizer assim: mas, pastor, e o que é que nós fazemos, então, com as obras? Nós vamos deixar as obras para lá, nós não precisamos praticar nada, nós somos salvos e pronto, agora a gente pode viver a vida como bem quisermos. Não, irmãos, isso não é verdade. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, uma vez que eu e você fomos salvos, crendo apenas no sangue da cruz para nos aproximar de Deus, crendo que apenas por causa do sacrifício de Cristo, apenas por isso e por nada mais, exatamente nada mais, apenas por causa do sacrifício de Cristo, nós temos acesso ao trono de Deus. Nós temos agora entrada ao trono celeste apenas pelo sacrifício de Jesus Cristo que nós recebemos pela fé. Apenas por isso, por nada mais, nada. Pensando dessa forma, entendendo dessa forma, crendo assim, então nós agora
vamos viver como santos. Então agora, irmãos, é necessário que eu e você realizemos realmente obras que agradem a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, no versículo 8, em um dos versículos mais conhecidos, né? Ele nos fala sobre a salvação pela fé por meio da graça. Mas logo depois, irmãos, ele nos diz o que é que essa fé e essa graça operam em nosso coração. Efésios 2, eu vou ler para você aqui do versículo 8 até o versículo 10. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, nenhuma obra, nenhum tipo de obra. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é só pela fé. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que é que Cornélio precisava entender? O que é que eu e você precisamos entender? Agora, criados em Cristo, uma vez que estamos nele, uma vez que somos salvos, agora sim, tudo que nós precisamos fazer são boas obras. E essas boas obras que eu estou falando, irmãos, eu não estou falando de ajudar aos pobres, não. Não apenas. Eu estou falando em viver em santidade. Eu estou falando em não adorar nada além do próprio Deus. Eu estou falando em não tomar o nome do Senhor em vão. Eu estou falando em guardar o dia do Senhor. Estou me referindo a honrar pai e mãe, a não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não adulterar, não cobiçar. Essas são as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela, depois que fomos restaurados, revividos, depois que nós aceitamos a Ele pela fé. Essas obras, então, irmãos, elas são características pessoais do Filho de Deus, não para se tornar filho de Deus. Então, em nome de Jesus, tire de seu coração, de seu pensamento, qualquer ideia de tentar se aproximar de Deus por causa das obras que você realiza, por causa do temor a Deus, porque você é uma pessoa que ouve sermões, você é uma pessoa que se esforça por ser um filho temente a Deus, por honrar ao Senhor. Por favor, esqueça disso como meios de produzir salvação, de produzir acesso a Deus. Isso não acontece, irmãos. O único acesso a Deus é feito por meio da fé, é feito pelo sangue do Senhor Jesus, que a si mesmo se entregou por nós na cruz do Calvário. Agora eu e você podemos realizar boas obras. Agora eu e você podemos honrar ao Senhor com a nossa vida, depois que nós estamos em Cristo. Agora sim, 1 Coríntios 10, 31 faz todo sentido. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora faz todo sentido, depois que eu e você estamos nele, mas nunca antes. Eu queria, então, aplicar isso rapidamente à nossa vida e levar você a pensar um pouquinho sobre o que nós falamos nesta noite. Eu queria primeiro, irmãos, me dirigir àqueles que estão na igreja há muitos anos, irmãos que ou nasceram na igreja ou estão na igreja há tantos e tantos e tantos anos, que às vezes nem sabem por que estão. Às vezes nem imaginam por que estão ali realmente, o que é que estão fazendo. Eu queria pedir a você que revisasse a sua fé, sabe, chegue-se diante de Deus, avalie o seu coração, se pergunte se você creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você se sente salvo apenas porque nasceu na igreja, apenas porque tem 30 anos de convertido, ou se você se sente salvo só porque você é pastor, só porque você é presbítero, ou só porque os seus pais fundaram a igreja fulana de tal. Pense no seu coração, avalie a sua vida diante de Deus. Veja se você realmente se entende um pecador e que não há nada que você possa fazer para produzir salvação diante de Deus, a não ser confiar no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Pare e pense nisso. Se você fizer isso, a próxima vez que você for cultuar, for adorar a Deus, não será religiosidade,
Não será apenas um ritual, irmãos, como aconteceu com os judeus da época de Cristo, como acontece com dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Enquanto nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, irmãos, há milhares de pessoas reunidas ao redor de todo mundo, dentro de igrejas, dentro de seitas, que estão ali apenas buscando casamento, buscando prosperidade financeira, a cura de uma determinada enfermidade, mas não estão cultuando a Deus. Para eles ali é apenas um lugar de barganha. Eu venho aqui e o Senhor vai me dar o que eu quero. Ele quer que eu venha, eu venho. Então ele me dá o que eu quero aqui nesse lugar. Se você, de algum modo, está na igreja e pensa assim, peça a Deus que lhe dê graça. Avalie seu coração, avalie sua vida. Se você, por algum acaso, é alguém que se sente incomodado porque não tem feito nada. Sabe, nesses anos que você serve ao Senhor, você não tem contribuído com o serviço a Deus. Peça a Deus que tenha misericórdia de você. Irmãos, é muito complicado a vida de um cristão que conhece a Cristo, que entende o quanto recebeu dele e que não se dispõe a anunciar o seu evangelho e servir ao Senhor. É muito complicado, é muito difícil. Entendam, eu não estou falando de serviço dentro da igreja. Não estou falando disso. Sempre que a gente fala de servir a Deus, muitas pessoas pensam em serviço prestado dentro do local de culto ou no domingo apenas. Não estou falando disso. Isso é apenas um aspecto do serviço que nós prestamos ao Senhor. Eu estou falando de evangelizar seus filhos. Estou falando de pregar para sua melhor amiga, para o seu melhor amigo. Estou falando de você servir na igreja mesmo, naquilo que estiver ao seu alcance. Alguém que foi, irmãos, transformado, que foi resgatado pelo Senhor, é difícil essa pessoa, percebendo quanto ela estava perdida e percebendo que mesmo sem merecer, sem nunca ter feito nada, coisa alguma para merecer, agora ela está em Cristo. Agora ela está caminhando para o céu. É impossível, irmãos, que uma pessoa assim não tenha interesse em servir a Deus, em honrar ao Senhor com a sua própria vida, com seus atos, com o seu dinheiro, com o seu corpo, com a sua roupa, com os seus bens, com as suas palavras, com os seus pensamentos. É impossível, irmãos. Quando nós olhamos para quem nós éramos e para onde estávamos indo, e quando nós olhamos para o que Deus fez por nós, sem que nós merecêssemos, a única coisa que nós queremos agora é honrar ao Senhor. O apóstolo Tiago, ele coloca aquele que conhece a Deus, ele coloca os cristãos contra a parede, quando ele diz que uma fé sem obras é morta. E algumas pessoas dizem assim, mas como é que é morta? Simples, o que Tiago está dizendo é que a fé que existe no seu coração, a fé que existe no meu coração, ela só é provada, irmãos, por aquilo que nós fazemos. Quando foi que nós entendemos que havia fé no coração de Abraão? Quando ele deixou Ur dos Caldeus. Quando foi que nós sabíamos que havia fé no coração de Abraão? Quando ele pegou Isaac, amarrou, deitou sobre o madeiro e pegou um cutelo e ia sacrificar o seu filho. Quando ele pratica algo é que nós sabemos aquilo que está no coração dele. Eu e você que conhecemos a Cristo, que servimos ao Senhor, não podemos apenas conhecê-lo de palavras. Isso não acontece com o Filho de Deus. Isso não acontece com um cristão. Ninguém, irmãos, é filho de Deus de forma nominal. Ninguém é. Aquilo que Deus fez no nosso coração, se alguma coisa realmente foi feita, isso transborda. Isso transborda em alegria, isso transborda em santidade, isso transborda em temor a Deus, isso transborda em serviço aos nossos irmãos e à igreja do Senhor. É por isso que Tiago diz, se você diz que tem fé, mas não pratica, mas não faz nada, a sua fé é vã. Ele diz, inclusive, que esse tipo de fé os próprios demônios têm. Ele diz que os demônios creem tanto que estremecem. Eles só não obedecem. Que o Senhor desperte seu coração. Que o Senhor ajude você a aceitar gratuitamente a fé, a salvação pela fé, a não pensar em fazer nenhum tipo de esforço para ser salvo,
mas apenas confiar no Senhor Jesus como aquele que perdoa os seus pecados e leva você para o céu. Que o Senhor lhe conceda graça para que uma vez estando no caminho do céu, você sirva ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo aquilo que você tem. Até o dia em que você possa, aqui no mundo, dizer como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa que está reservada para mim, o qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda uma semana em paz, que o Senhor traga tranquilidade ao seu coração, que o Senhor fortaleça a sua fé no nome santo de Jesus. Vamos orar, irmãos, e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te bendizemos, agradecemos o teu santo nome, te honramos, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Nós somos muito gratos pela salvação que nos foi conquistada na cruz do Calvário. É algo que parece tão simples, Senhor, que chega a nos confundir. Nós não precisamos fazer nada, não podemos fazer nada, mesmo que quiséssemos fazer, para conseguir a nossa salvação. A salvação das nossas almas é obtida, é conseguida apenas pela graça e por meio da fé. E por isso nós agradecemos ao Senhor. Porque se dependesse de nós, o Senhor sabe o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós erramos. O Senhor sabe o quanto nós somos inconstantes. Nós somos gratos ao Senhor porque não depende de nós. Não depende de nós. Glória a Deus por isso. Nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Apenas desta forma. Oramos nesta noite também ao Senhor, Pai, para que esta fé que o Senhor plantou no nosso coração, que ela venha a ser externada em práticas, Senhor Jesus, em obras de santificação, em obras de um coração que teme ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a viver para o louvor do Teu nome. Ajuda-nos a orar por aqueles que nos perseguem. Isso é fruto da fé que existe no nosso coração. Ajuda-nos a agir com temperança, com longanimidade, com amor, com domínio próprio, Senhor Jesus. Ajuda-nos a derrotar as obras da carne para o louvor do Teu nome, uma vez que nós já nascemos de novo, uma vez que já estamos em Cristo Jesus. Deus, está se iniciando mais uma semana hoje. Abençoa-nos no decorrer desta semana. Enche a nossa vida de Ti, Senhor Jesus, que quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, que façamos para a glória e o louvor do Teu santo nome. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer ao Senhor, dizer o quanto sou grato pela companhia dos irmãos, por podermos estar aqui reunidos ouvindo a Sua palavra. Quero pedir a você que continue a orar. Ore por mim, ore pelos irmãos da igreja, ore pela nossa igreja, ore pelo nosso país e, acima de tudo, ore ao Senhor. Busque ao Deus nessa semana, sabe? Use o tempo livre que você tem, o tempo que você tiver, para a edificação da sua alma, para que você possa se parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. Não para você ser salvo, é óbvio, mas porque você já é salvo. Que o Senhor te abençoe e te conceda uma semana em paz.